participado, uma relação conturbada com o Fernando. Qual que é a sua visão, antes da gente poder rever um pouquinho dos vídeos, tá? Que ele chega até a gritar contigo. Teve muita gente aqui fora que falou que pareceu que ele ia te dar uma cabeçada. Depois ele falou e chamou você de vários nomes que, assim, né, como eu já antecipei, eu não tenho ideia como eu me sentiria se eu estivesse no seu lugar. Foi muito E difícil depois, mas no momento final, vocês até se entenderam um pouco mais. Qual a sua opinião? O que você acha do Fernando, do jogo dele, de tudo que vocês viveram lá dentro do programa? Olha, primeiramente, eu quero deixar aqui claro e registrado que eu não concordo e não compactuo em nada do jogo do Fê. Não compactuo e não concordo com o jogo dele. Mas uma coisa que as pessoas deveriam entender aqui fora é que nós somos humanos, sabe? Nós somos humanos. E o que ele fez comigo me deixou muito abalada emocionalmente lá dentro. Mexeu muito comigo. As coisas que ele gritava pra mim me deixava muito... Eu já não tinha mais, não tinha mais forças pra seguir com aquilo. E eu sou uma pessoa que eu não levo nada pro coração. Eu fico chateada na hora ali, mas depois passa. Eu sei que rancor, ódio, raiva só faz mal pra gente mesmo. Então, passou um tempo ali e eu resolvi conversar com ele. Conversei com ele pra ele parar de gritar as coisas que ele tava gritando comigo, porque é horrível aguentar aquilo, sabe? E aí, conversei com ele e quando eu converso com ele, ele me pediu perdão, eu pedi perdão a ele, mesmo sabendo que eu não tinha falado aquela questão de ele ser ator, porque eu não falei naquele sentido, que ele distorceu completamente. Graças a Deus eu vi o vídeo aqui fora e isso me deixou mais tranquila ainda. Mas eu tive essa conversa com ele pra gente não ficar assim em pé de guerra lá o tempo todo, porque ele usava de coisas muito graves comigo, sabe? Então, eu decidi perdoá-lo, perdoar ele pra gente ter uma convivência ali e eu conseguir seguir em frente, porque lá dentro, talvez o público não saiba, mas eu comecei a passar muito mal. Eu comecei a sentir dor no estômago, eu comecei a sentir cólica, eu comecei a passar mal. Teve um dia que eu deitei na cama, que eu tava mal pra caramba, fui pra atendimento. Então, tipo, são coisas que eram um ápice de estresse tão grande que eu realmente já não aguentava mais. E nesse momento que a gente tem essa conversa, ele também baixa a guarda em relação a mim, ele para de falar coisas comigo. Ele também comprava muita coisa do Haddad em relação a mim. E eu cheguei pra ele e falei, Fê, uma coisa que eu também quero te pedir, minha relação é eu e você, então se tiver algo eu e você fala comigo. E ele parou ali de fazer essas coisas comigo, sabe? Então ali a gente foi convivendo aos poucos. E aí, em contrapartida, ele também trouxe as coisas que a Geni falava de mim, que eu não esperava que ela falasse de mim. Eu não esperava. Então isso pra mim também foi um choque e uma decepção muito grande ali dentro. E aí ele falou, a Lisiane também trouxe essa questão da Geni, e eu via ele falando as coisas que ela falava, eu falava, não é possível. Como é que, se ele fosse tão mentiroso assim, será que ele ia estar voltando dessa zona de risco mesmo? Eu falei, o que é que tá acontecendo? Sim. Eu comecei a me questionar isso, porque ele falava muitas coisas da Geni. Eu fui associando uma coisa a outra, e por fim eu percebi que a Geni realmente falava de mim pelas costas. Então, foi isso. Eu tentei ter uma relação mais de respeito com o Fê para evitar esse tipo de conflito que era extremamente desgastante. E em especial nesse último dia da formação da zona de risco, onde ele contou a história dele que ele foi abusado. E eu pedi respeito para as pessoas, ele estava chorando muito ali no sofá, e eu tive muita empatia em relação a ele, sabe? E as pessoas continuarem brigando, mesmo ele naquele estado que ele estava, eu vi ali uma pessoa desesperada, eu vi uma pessoa muito mal, independente se fosse o Fernando ou qualquer outra pessoa, eu ia dar um abraço. Porque Sim. eu não conseguiria ver uma pessoa naquele estado e não dar um apoio, sabe? Porque eu entendi o que ele passou, eu entendi o que ele sofreu. Eu entendi a gravidade daquela situação. E ali é aquele momento que eu esqueço o jogo, que eu esqueço tudo isso e dou um abraço em uma pessoa e eu peço respeito para os outros, porque
não é por ser o Fernando, é pela situação que eu tive empatia com ele, sabe? Hoje aqui fora você conseguiria manter uma relação de amizade com o Fernando depois de tudo que aconteceu? Olha, eu acredito que amizade não. Acredito que amizade não. Amizade eu vou ter com o céu. Isso é algo que, A que pessoa eu tenho. mais importante é o céu. O céu, Além a Tati dele, Pink. A Tati Tati Pink. Pink. A Tati Pink eu vou ter amizade aqui fora. Tenho certeza disso. Mas eu não quero levar nenhum sentimento ruim que eu tive lá dentro aqui pra fora. Tanto que antes de eu sair, eu falei pra todo mundo. Falei, gente, eu não quero levar sentimento ruim de ninguém. Porque essa sou eu. Essa sou eu. Não quero ficar levando brigas até o limite. Não quero, porque eu sei do meu coração, sabe? Sim. E isso sempre pesou muito pra mim lá dentro. As minhas decisões pesaram muito pra mim lá dentro. Vamos ver os vídeos dos momentos conturbados entre Anne e Fê. Bota na tela, Léo, por favor. Eu começo o meu voto no Fê, obviamente, dizendo que ele é uma pessoa que ele fala muito em entender a dinâmica e entender sobre placas. E a placa do Faro era sobre VT0 e eu pontuei os momentos que eu achava que sim, ele fazia VT. E eu sei do meu coração, eu sei da minha intenção, eu sei da minha verdade e eu sei quem eu sou. E isso me deixa de verdade, Raquel, tranquila quando eu coloco minha cabeça no travesseiro e eu durmo. Tá? Então, o meu voto é nele e eu com certeza respeito a profissão dele. Jamais falaria mal da profissão dele ou de qualquer outra que fosse. Se tem uma coisa que eu prezo, que sempre prezei desde o primeiro dia que eu entrei nesse programa, foi pelo respeito. Então, é isso. Eu tô devolvendo o voto que ele me deu. Segundo voto, Fê? Pois é, Raquel. Agora aqui nesse momento a gente pode falar o que a gente quiser, né? A pessoa pode se rebuscar e falar palavras bonitas ao vento. Porque o que foi dito, se fosse falado sobre VTZero, falar que eu faço coisas na hora que eu tô, quando eu não quero mais ouvir a pessoa, falar qualquer outra coisa, beleza. Mas quando a pessoa usou o termo bipolar e não sabia se eu estava Não usei. atuando, Mentiroso. se eu estava aqui Mentiroso, eu não usei esse como termo. se eu estava, a pessoa estava falando sobre a minha profissão, Que sim. bom que temos os VTs. Pode pausar, Alec? Que bom, Por favor. que bom que temos os VTs pra provar aí, né? Porque ele falou ali que eu chamei ele de bipolar, eu não chamei ele de bipolar. Eu pontuei ele realmente que eu não sabia se ele tava atuando ou se ele tava sendo ele mesmo. Quando ele ia contar cama, quando ele fazia blu-blu, quando ele ficava aos berros lá, aquela coisa toda. Eu pontuei ele dessa forma e ele distorceu tudo que eu tinha falado. Tanto que antes de ir pra essa votação, eu falei pro Céu o seguinte, falei, eu não lembro se foi pro Céu, se foi pro... Não lembro pra quem foi, mas eu falei pra alguém, falei, nossa, hoje eu tô tranquila, porque graças a Deus não vou ter voto. Eu acho que tô de boa com todo mundo, não vou ter voto de ninguém. Isso na minha cabeça, eu fui lá tranquila. E aí, nesse dia, o Fê me deu esse voto, eu fiquei em choque. Eu fiquei em choque nesse dia. Fiquei muito, muito chocada nesse dia com esse voto do Fê. E a forma que ele votou, porque eu acho que lá dentro, a gente tinha, assim, uma relação que ele podia ter conversado comigo, sabe? Mas ele não optou pela conversa, ele optou por jogar aquilo ali. E nesse dia também, dessa votação, eu fiquei super chateada. E foi um dia que eu deitei na minha cama e ele e o Haddad foram pro lado da minha cama. Eu saí muito irritada com essa situação, fui lá na academia e não queria mesmo tretar. Também nesse dia eu conversei com o Bruno, inclusive. Tava conversando com o Bruno por conta de um desentendimento que nós tivemos lá por conta do Rambo, inclusive. E aí, no meio da minha conversa com o Bruno, o Fê vai lá do lado e fica rodeando a gente. Ali estávamos na parte da churrasqueira, sabe? Então, ele queria ali já que eu tretasse com o Bruno, porque quando o Fê falou, infelizmente, o Bruno bateu palma, que isso foi algo também pra mim que eu não entendi nada. Também questionei o Bruno, falei, Bruno, isso não foi uma atitude legal, porque eu não faria isso com você. Se o Guipa estivesse falando de você, jamais eu iria bater palma, porque eu gosto de você. Foi uma atitude lá dentro que pra mim eu não achei legal, mas a gente se resolveu em relação a isso. Mas o Fê, ele sempre ficava também querendo me colocar contra outras pessoas, sabe? A forma que ele me apontou ali, a forma que ele ficou conduzindo isso. Você acha que ele usava
você como artifício para talvez atingir outras pessoas, ou colocar você contra outras pessoas para que gerasse algum estresse, alguma briga. Por exemplo, acusam muito o Fernando aqui fora, quem não gosta dele, tá? De que ele é incoerente, porque ele reclamou que você teria supostamente desrespeitado a profissão dele, mas ele chamou o Felipe, como o Felipe diz, de policialzinho de M. Ele falou sobre a questão do próprio Felipe ter apontado ele como uma fala preconceituosa e homofóbica quando diz para ele mocinha, mas, por exemplo, a torcida do Caio levanta muitos vídeos onde ele chama o Caio de princesa. Sim. Inclusive ontem teve uma briga que ele falou a querida novamente no feminino. Eu vi. Aliás, até quero saber a sua opinião sobre isso. De alguma forma, é uma hipocrisia do Fernando isso, você acha? Ou não, uma coisa diferente da outra? Se tem uma coisa que eu tenho certeza é que o Fernando é mentiroso. Aqui fora eu pude comprovar isso mais ainda, porque a forma que ele me respondeu na votação, dizendo que eu chamei ele de bipolar no Faro, eu não fiz isso. Tem vídeos aí que dá pra provar. Então, é uma pessoa que mente, sabe? E eu vejo, sim, muita incoerência no jogo dele. Não compactuo com o jogo do Fernando, só que ele fala de temas que são muito sensíveis, sabe? E aquela questão do abuso que ele sofreu, ele trouxe aquilo ali e pra mim ficou de lado tudo, porque ali é uma situação muito extrema, sabe? Então, é um jogo que eu não compactuo. Ali você separou o jogo do lado humano. Exatamente. A sua reação com o Fernando foi mais pelo lado humano. Exatamente. Se fosse qualquer outro, você faria a mesma coisa. Exatamente. Como você disse aqui. A gente tem mais vídeos pra ver dessa relação Fernando e Anne. Bota na tela, Leque, por favor. Entrar nesse quesito, porque eu realmente já estou cansada disso e não tenho mais o que pontuar. Ok, o Fê só tem mais uma vida. Esse dia ele foi... Pode voltar do início, por favor? Entrar nesse quesito, porque eu realmente já estou cansada Ele tá cortado disso só daí. e não tenho mais o que pontuar. Que é pra pegar mais a reação dele. Ok, o Fê só tem mais uma vida. Se você acertar, ele tá fora do jogo. Claro, Fê, pode falar. É muito engraçado ouvir uma pessoa que falou com clareza e não assume o que disse quando comparou sim a minha profissão a uma doença. Meu Deus do céu. Que absurdo. Capaz de fazer o que eu fiz com ela aqui diante das câmeras e o que eu seria capaz de fazer diante das câmeras, dando a entender que é uma falta muito grave lá fora, né, sobre agressão de mulheres, e ela levanta isso com a maior tranquilidade e singeleza de coração. É uma pessoa que dissimula o tempo inteiro com os participantes que ela não gosta, é uma pessoa que se vitimiza, vai lá dentro do negócio. Eu queria tanto que ela tivesse apertado aquele botão, mas ela fez só uma encenação fajuta de que ela queria sair do programa para convencer boi para dormir. Personagem, não fale que é um personagem. Me respeite como ator, me respeite! Pode pausar, Alex? Duas cenas ali, a outra até um pouquinho cortada. Depois daquela dinâmica de apontamento, eu lembro bem que ele fala que, de alguma forma, iria fazer uma pressão em você enquanto você estivesse lá. Tá cortado. Ele falou que eu ia sentir muita dor, que enquanto ele estivesse lá, ele ia usar de todas as dores pra me desestabilizar, assim, que valia um prêmio de 1 milhão e tal. E que usaria das fraquezas, né? Das pessoas, sim. Pra conquistar o objetivo dele. E depois a cena da cabeçada. Você pode até falar um pouquinho de cada situação em momentos diferentes. Você compactua, ou o que você acha disso, de usar as fraquezas das pessoas, fazer uma pressão psicológica enquanto você estiver aqui, e depois desse momento que foi até feio de se ver, onde muita gente aqui achou, pô, ele tentou dar uma cabeçada nela, ou ele perdeu tanto a cabeça que quase acabou acertando. Fala um pouquinho sobre esses dois momentos. Aquele momento ali que ele me responde daquela forma, eu tinha dito pra ele que eu só iria falar com ele judicialmente aqui fora, pelas acusações muito graves, que ele ficava ali naquele tempo falando comigo, e isso foi algo que realmente me desestabilizou lá dentro. E sim, eu quis sair do programa mesmo, porque eu não aguentava mais. Ali eu tava muito mal, já tinha acontecido outras situações, e ele ficar muito em cima ali, depois daquela dinâmica que ele tá sentado falando, foi onde ele brigou com outras pessoas também. Abri aqui pra você, ó, pode...
São temas polêmicos, temas complicados. Onde ele brigou com o Bruno, ele brigou com o Caio, sabe? E ali naquele dia ele tava discutindo com o Bruno e ele começou a... Era com o Bruno ou era com o Caio? Ele começou a gritar assim, qual é a dor da Anne? Qual é a dor da Anne? Ele ficou insistindo nisso e ele não parava de gritar isso. E nesse momento, que eu já pensei que eu não ia mais responder ele, eu fui lá nele na mesa e falei, Fê, eu vou te falar qual é a minha dor. Falei pra ele, Fê, a minha dor é eu ter cometido um erro aqui e você querer me colocar no lugar de uma pessoa racista. Eu não sou isso, Fê. Eu sei o que eu represento aqui. Eu sei quem eu sou. Eu sei o quanto estar aqui é muito grandioso, não só pra mim, como pra outras pessoas. E tu falar essas coisas pra mim é algo que me magoa muito. Não faz mais isso. Eu falei pra ele parar de fazer isso. E aí a gente entrou pro quarto pra conversar. E aí ele falou do negócio do ator. E eu mesmo sabendo que eu não tinha feito aquilo, eu falei, Fê, desculpa, me perdoa, pra realmente dar um ponto final nessa situação. Porque eu realmente não aguentava mais essa pressão toda que ele falava que ia usar, e ele realmente usava. Tipo, teve um dia que eu tava até no quarto, deitada, ele começou a gritar lá da cozinha, eu passava, ele ficava gritando na frente de todo mundo, as palavras duras que ele falava comigo, e isso começou a me desestabilizar lá dentro emocionalmente. Começou a me deixar num pico de estresse muito, muito grande. Eu acho que ali eu fui me deixando abater por essa situação, sabe? E no dia lá do grito que ele deu pra mim, que ele deu em mim, foi também um dia que foi muito difícil pra mim, porque eu não fui pro reality show pra passar por esse tipo de situação, sabe? Eu imaginava, sim, que poderiam ter embates e tudo mais, mas chegar a esse extremo, não. Eu não fui lá pra isso, sabe? E... Passou por algum momento na sua cabeça, como sua família, os Com fãs, certeza. de Com quem em quem você conseguiu, né, ter forças? Porque assim, eu não me lembro de um reality onde alguém fica martelando racista, 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 racista pra pessoa a todo momento. Ele fazia isso a E no todo mundo, momento comigo. claro, de hoje, a gente sabe o quanto isso reverbera Quanto isso no pega. Twitter, nas redes Sim, sociais, sim. etc. O que te deu forças ali pra aguentar esse momento e essas, talvez, palavras duras ali do Fernando? Olha, ali eu pensei com certeza no meu esposo naquele momento, porque ele é uma pessoa que me trata muito bem aqui fora. E eu pensei muito na minha mãe, eu pensei muito no meu pai. Quando eu liguei pro meu pai, agora na minha saída, meu pai é uma pessoa, ele é uma pessoa um pouco mais fechada. Ele chorou falando comigo por conta dessa situação que eu vivi ali dentro. E eu pensei sim nas pessoas que eu tenho aqui fora, nas pessoas que eu sei que me amam de verdade, sabe? Eu pensei, eu não tô disposta a tudo por um prêmio. Eu não tô disposta a tudo. E foi um momento que me desestabilizou muito lá dentro, sabe? E em contrapartida eu falava que eu não estava disposta a tudo. E do outro lado tinha o Fê que falava que estava disposto a tudo, sim, porque era um prêmio de 1 milhão. Complicado o momento. Um dos momentos mais duros, talvez. Aliás, você viveu os momentos mais duros da Grande Conquista. Tanto em relação às questões ligadas ao Vinigran, as questões ligadas ao Fernando também. Mas, a gente, para dar uma aliviada, vamos falar de tretas mais de jogo. Os seus embates com o Haddad. E até porque eu vi que a Anne se emociona ao falar da família. Daqui a pouco eu quero saber um pouquinho mais. Eles estão longe, eles moram lá no Acre, eles estão aqui com você. Daqui a pouco a gente vai dar uma aliviada também. Mas, Olek, vamos ver os embates da Anne com o Haddad, pelo menos um deles, onde eles estavam tentando conversar sobre as desavenças, mas o Haddad estava irredutível. Aliás, quem é mais difícil de dar o braço a torcer? Você ou o Haddad? Porque os dois são complicados nessa parte. Olha, eu acho que ele é mais difícil de dar o braço a torcer, porque por inúmeras vezes eu quis realmente me resolver com ele, mas acabou não dando certo. A gente